Tranquilo? E agora, o que é o RStudio? O RStudio também é uma linguagem de programação? Não. O RStudio é apenas uma IDE. Então, ela é simplesmente um ambiente de interface integrada ao R. Significa dizer que se o R não estiver instalado em nossa máquina, nós não conseguiremos utilizar o RStudio. O RStudio, se nós observarmos aqui, vamos ver aqui na imagem posterior, o RStudio ele tem essa carinha e o R tem essa. Então, por exemplo, a plotagem gráfica de como nós vamos desenvolver com essa GUI, que é a do próprio R, essa GUI aqui é a GUI para o Windows, ela, quando a gente aqui dá um comando para criar um gráfico, abre-se uma janela à frente da tela, a não ser que aqui em visualizar a gente divida essa tela em 2 quadrantes especificamente, mas mesmo assim os recursos ainda se tornam limitados. Ao passo que, se nós observarmos aqui em detalhamento, nós teremos muitas outras opções que nós vamos dar o detalhe logo após. Só para complementar, então, nós temos a sigla do inglês, que significa nada mais, nada menos do que Ambiente de Desenvolvimento Integrado, né? E o que é interessante também é que, além de você ter nas versões desktop, você pode também utilizar o RStudio em web browser. O alcance hoje dessa ideia é tão grande que, por exemplo, ferramentas de análise de dados hoje utilizando em R na NASA são dadas suporte pelo RStudio. Então, nós temos uma versatilidade gigantesca nesse sentido. Há quem ministra aulas de disciplinas na área da estatística que muitas vezes condenam a utilização do RStudio no sentido de dizer que o aluno possa perder o conhecimento da sintaxe semântica de como programar em R. Não entendemos nesse sentido. Eu acho que a gente deve utilizar essas ferramentas com cautela para que a gente possa entender o que é que a gente consegue utilizar de forma otimizada e o que é que a gente precisa entender especificamente dentro da linguagem. Então, muitos recursos que são muitas vezes automatizados, a gente pode se utilizar dessas ferramentas do RStudio para não precisar estar perdendo tantas demandas de tempo e toda a vida estar inserindo os mesmos códigos nesse sentido. É claro que o conhecimento que devemos ter dentro do ambiente R, temos que entender que por trás de determinados botões que são executados dentro do RStudio, nada mais, nada menos do que são linhas de comandos executáveis no console dentro do R. Mas isso é assunto para as aulas posteriores. Então, aqui nós estamos mostrando para vocês a interface do R, em que é uma interface em que isso aqui é a apresentação do que a gente chama de console. É aqui onde nós vamos digitar as linhas de comando e as execuções do que é que nós vamos visualizar dentro do R. Mas aqui, ao mesmo tempo, nós temos o script, que são os códigos que a gente vai escrever e a gente consegue armazenar em nosso computador, para que posteriormente a gente possa visualizar. Mas não só isso. Aqui nesse quarto quadrante, nós temos informações adicionais em que, por exemplo, nós podemos ver os objetos, os nomes das ligações com os objetos que ficam dentro de um tipo de objeto que nós temos em R chamado ambiente. Então, a gente sabe o que é que nós temos aqui na memória ativa do computador que eu posso acessar novamente dentro desse quarto quadrante. Mas não só isso. Nós temos diversas outras opções que nós vamos discutir algumas delas nas aulas posteriores. E por fim, aqui no quarto quadrante, nós temos aquilo que nós falamos anteriormente, uma sobreposição de janelas para, por exemplo, a visualização de um gráfico específico. Aqui no RStudio nós vamos visualizar dentro dessas opções no quarto quadrante, aqui nessa opção em plot. Perceba aqui no quarto quadrante que aqui nós temos diversas abas. Aqui nós temos a aba Files, Plot, Packages, Help e Viewer. Veja que são diversas abas em que nós temos diversas operações e diversos fluxos de trabalho que podem ser visualizados.
nós temos muito mais coisas que devem ser abordadas. Para que vocês consigam tomar suas decisões, complementando esse conteúdo com o capítulo 1 do nosso livro O R Básico. E lembrem-se que qualquer dúvida que houver, sugestões, críticas, vão lá nas nossas redes sociais. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Até!